Olá, meu nome é Aressa Rios, eu sou arte educadora e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre uma grande artista, uma artista revolucionária, uma figura super importante para o universo das artes, o campo das artes no século XX e também para o cenário político-cultural do seu país, o México. Essa artista é a Frida Kahlo. Bom, como eu disse, a Frida foi uma figura que influenciou muito no universo das artes no momento em que ela viveu, né? E deixou um legado até os dias de hoje. E também no México, que é o seu país de origem. Ela nasceu na cidade de Coyoacán, no dia 6 de julho de 1907, né? Então a Frida nasce num momento em que o seu país, o México, aí ela nasce no berço da Revolução Mexicana, e um momento que o país está lutando por sua liberdade, está se reconhecendo enquanto nação, enquanto sociedade, reforçando a sua identidade cultural, e ela nasce em meio a essa efervescência de ideias, de marchas, de reivindicações e também de uma explosão de criatividade que a gente vai ver também refletida, né, não só no universo cultural mexicano, mas também na sua obra. E não só isso aparece na obra de Frida, mas também toda a sua vida íntima, porque além de ser uma mulher que lutou muito à frente do seu tempo, ela vivenciou durante sua vida uma série de traumas, não só emocionais, mas também traumas físicos. E acho que o primeiro deles, posso dizer que foi a descoberta da poliomielite aos 6 anos de idade, uma doença que deixou sequelas no seu corpo, né? Deixou uma perna mais fina, um pé atrofiado, que atrapalhou um pouco na sua mobilidade durante toda a sua vida. E, bom, mais à frente, quando ela está com 18 anos, quando ela está voltando da escola nacional com o namorado dela dentro de um ônibus, ela sofre um acidente porque esse ônibus colide, ele se choca com um bonde. E desse acidente, que fez várias vítimas, uma barra de ferro atravessa a coluna da Frida, o que gera várias lesões e fraturas na coluna dela, e que faz com que ela fique acamada durante meses, sem poder se movimentar muito, sem poder sair da cama. Mas como a Frida era filha do Guilherme Kahlo, que era já um artista também, um fotógrafo conhecido, ele acaba fazendo uma adaptação na cama dela, botando um cavalete, né, com várias tintas para ela poder pintar, e acima dela ele coloca um espelho para ela poder se ver. E daí começa essa conexão da Frida com a arte e com a pintura. E por conta dela não poder se movimentar muito e ir para outros espaços, e a imagem que ela mais podia ver naquele momento era o reflexo dela mesma, a produtividade da Frida de autorretratos é enorme, né? Tanto é que a sua primeira pintura é um autorretrato que ela faz para presentear o namorado, que naquele momento abandona e acaba se tornando ex-namorado, que é o autorretrato vestido de veludo, que ela pinta em 1926 para presentear esse que acabou virando seu ex-namorado, né? E, bom, ela passa por mais de 30 cirurgias, o tempo todo ela tá ali vivenciando experiências de muita dor física, que também afetam, né, e acabam se tornando também dor emocional, e isso vai sendo levado para dentro da sua pintura, né? Naquele momento, o México estava passando, um momento da pós-revolução, né? Então, era um momento que o México estava valorizando, né, buscando a valorização da identidade nacional. E por conta disso, inicia-se um projeto que estimula pintores e artistas a pintarem os murais de prédios públicos da cidade, grandes murais. E um artista, dentre vários, né, que estavam fazendo parte desse projeto, um artista de grande importância também no cenário artístico mexicano e do mundo, que liderou, né, esse movimento de alguma forma, foi o Diego Rivera, né, que é um dos grandes nomes do projeto muralista mexicano. E a Frida, em dado momento, ela, mais ou menos quando ela tinha uns 21 anos, ela vai até o Diego com as suas pinturas e leva para ele analisar. Ele está até pintando os murais naquele momento e ela leva para ele analisar.
E desse encontro da Frida Kahlo com Diego Rivera surge uma grande paixão entre os dois e eles acabam se casando, né? Quando a Frida tinha 21, praticamente 22 anos, né? E eles tinham uma diferença de idade bem grande, o Diego tinha 40, ela tinha 21, ele tinha 42. Então eles acabam se casando, mas esse relacionamento é um pouco conturbado, cheio de conflitos, de ruídos, e tudo isso também vai aparecer na pintura da Frida, que apesar de ter esse relacionamento conturbado e complicado com o Diego, ele era o grande amor da vida dela, então você vê nos quadros dela várias pinturas dela com ele, retratos dele, ou pinturas, autorretratos dela, que em alguma parte do corpo ela coloca a imagem dele, né, aparecendo dentro da pintura dela, né, mostrando não só esse vínculo de amor forte, mas também os sofrimentos que ela vivenciou, frutos desses conflitos dentro do casamento dela com o Diego, né? E alguns desses momentos de dor que ela leva para sua pintura são alguns dos abortos. Ela passou por 3 situações de aborto, como ela tinha toda uma questão de debilidade física, ela engravidou, mas não conseguiu levar até o fim nenhuma das vezes, né, que ela engravidou, não chegou até o fim. E acho que a mais marcante é quando ela tá nos Estados Unidos, que ela vai com o Diego para os Estados Unidos, a convite, né? Ele é convidado para pintar murais lá e ela vai para acompanhar ele, e lá ela engravida e acaba tendo que abortar, né, esse filho, porque estava com risco de morte. E ela faz uma pintura dela no hospital, que é o quadro Hospital Henry Ford, que ela pinta ela deitada na cama, perdendo o bebê e retratando todo esse momento de sofrimento, né, enquanto mulher, e além da expectativa de uma maternidade frustrada, né. Bom, eles ficam praticamente 4 anos nos Estados Unidos e retornam em 1934 para o México, e por conta dos conflitos eles se separam, ficam cerca de 1 ano separados, e mais ou menos 1 ano depois eles voltam a ficar juntos. Todo o início do relacionamento eles viveram na casa onde a Frida nasceu, que é a Casa Azul, uma casa tipicamente mexicana. E nesse momento que eles voltam, eles vão morar numa casa que o Diego compra para os dois, constrói, que na verdade não é uma casa, são 2 casas, uma para ele, uma para ela, que é interligada por uma ponte. Então os dois, cada um tem a sua casa, mas eles têm essa conexão através de uma ponte, né? Muito simbólico. E ela vive ali um tempo com o Diego e continua toda a sua produção artística, toda a sua pintura, fazendo cirurgias, volta a ter momentos de dor, de recuperação, e isso tudo ela vai levando para a pintura dela, né? Ela retrata tudo isso. Eu acho que um ponto importante da produção da Frida é justamente ela ter conseguido levar para a pintura a representação dessa dor. Então, de alguma forma, ela acaba por refletir a dor do outro, porque ela consegue dar voz, ela consegue expressar essa dor, né? E também, apesar de ser uma mulher cheia de sofrimento, de traumas, dessas feridas internas, como esse mundo interno, a beleza que ela consegue olhar, ela aprende a olhar para esse mundo interno e enxergar essa beleza interior e levar isso para sua obra, né? Esse acho que é um dos pontos fortes. E por conta disso, a Frida acaba se tornando uma referência para as mulheres e inspirando inclusive as mulheres do movimento feminista, né? Não só pela postura dela na sociedade, como pela representatividade dela enquanto mulher na sua produção artística, né? Que mostra não só a potência da mulher, mas traz toda essa questão emocional. Tem uma obra dela que ficou muito conhecida também, que é a Coluna Partida, que ela retrata ela com um colete que ela teve que usar numa certa altura da vida, um colete de gesso, e onde seria a nossa coluna, ela coloca a imagem de uma coluna de prédio, né? Como se fosse uma coluna grega, toda quebrada, toda fragmentada,
representando não só essa fragmentação da coluna, né, essa coluna debilitada fisicamente, como a toda a fragmentação emocional, né, todas as questões de dor emocional que ela vivia. Um outro ponto forte da pintura da Frida são a presença de cores fortes, né? Suas pinturas parecem verdadeiros ex-votos, né? E ela também, o traço que ela traz da cultura mexicana para dentro das suas pinturas. Não só o traço da pintura, como também o que ela pinta, né? Os temas, a indumentária, que estão presentes não só na pintura dela, mas nas suas escolhas pessoais, né? A forma como a própria Frida se veste virou a sua marca, né? As flores na cabeça, as saias estampadas, bem tradicionais da cultura mexicana, e isso foi uma escolha da artista, né? Foi a sua marca e foi uma forma de se posicionar no mundo e no seu país naquele momento. Alguns críticos de arte chegaram a nomear a Frida como uma artista surrealista, né? Pela característica das pinturas dela, mas ela rebateu no diário dela, né? Que ela tem um diário escrito que ela escreve sobre a vida dela e pinta ali dentro também. Ela fala nesse diário que ela não se vê como uma artista surrealista porque ela não pinta sonhos, ela pinta a realidade. E ela mesma é o que ela mais conhece dentro dessa realidade, por isso que ela está tão presente, a imagem dela está tão presente inúmeras vezes dentro das suas pinturas. Não. Bom, em 1939, a Frida separa, né, do Diego, está separada dele nesse momento, e ela é convidada a ir para os Estados Unidos fazer a sua primeira exposição individual, que é um sucesso, e por conta desse sucesso ela é convidada também a fazer uma exposição em Paris, e dessa exposição, que quem ajudou a montar foi um grande artista também, conhecido mundialmente, que é o Marcel Duchamp, e ela conhece outros grandes artistas como Picasso, Breton, e desse encontro surge uma grande oportunidade, né? Ela expõe no Museu do Louvre e o próprio Louvre compra um autorretrato da Frida. Então ela é a primeira artista mexicana a ter um retrato comprado, né, e exposto no Louvre. Bom, a Frida continua produzindo uma série de pinturas. Um outro quadro dela muito conhecido é o quadro As Duas Fridas, que ela retrata uma Frida vestida com roupas, trajes mais europeus, com o coração partido, e nesse tem a imagem de Diego, e do outro lado tem a Frida já vestida com os trajes mexicanos tradicionais, com o coração inteiro, né, vivo, e essa Frida forte, identificada com a cultura de seu país, é quem dá a mão para outra Frida fragilizada e sustenta, né, essa outra face da Frida. E sobre esse quadro ela escreve no diário dela e tem alguns registros bem interessantes sobre isso. Bom, a Frida tem uma produtividade bem grande, as suas obras estão disponíveis em uma série de locais, né, principalmente na internet. Se você colocar no Google, vocês vão encontrar uma série de materiais sobre a Frida. E ela morre cedo, ela morre por conta da fragilidade física. Ela morre aos 47 anos, no dia 13 de julho de 1954, mas deixa pra gente um legado importantíssimo, né, principalmente para as mulheres, né? Ela inspirou muitas mulheres pelo mundo inteiro, e a casa onde a Frida viveu a maior parte da vida, que é a Casa Azul, acabou se tornando o museu em 1958, 4 anos depois da morte dela, acabou virando o museu da Frida Kahlo, e quem vai lá visitar tem a oportunidade de conhecer não só as obras da Frida, mas também objetos da sua vida pessoal, as suas indumentárias, né, as suas roupas, e tem a oportunidade de conhecer de perto um pouquinho do universo dessa grande artista que tem uma importância indiscutível dentro da história da arte. O museu, como é a casa dela, ele fica na cidade de Coyoacán, no México, e, bom, eu deixei aqui embaixo para vocês um
material, né? Aqui na legenda desse vídeo tem um material, né? Um resumo da história e da obra dela. Botei não só texto, como também imagens, principalmente as imagens que eu falei daqui ao longo desse vídeo. Tem todas elas dentro desse material que está em PDF, tem o link aqui embaixo do vídeo. Então eu sugiro que vocês, além de buscarem mais materiais, mais informações sobre a Frida na internet, que vocês acessem esse material. Nele tem a referência de onde eu busquei algumas dessas informações. E eu também sugiro que vocês assistam o filme, para quem puder, disponível no Netflix, que é o filme Frida, que conta com mais detalhes a história da vida e da obra dessa grande artista chamada Frida Kahlo. Quem gostou, curte aqui o vídeo, compartilha com os amigos, com seus amigos, com professores, com alunos, com a escola, e vamos levar a informação para esse mundo um pouco mais de arte, porque a gente precisa, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.